Você conhece? Subir escada de joelhos não traz solução. Não é necessário sair pelas encruzilhadas, fazer despacho não resolve nada. Fumar o charuto não traz solução. Não é preciso adorar ao Chico da Chagas, somente Jesus que livra das pragas, cura a tua ferida e te dá solução. Mas necessário aguar o cruzeiro pra chover na terra, subir escadas de joelhos, conduzindo morto em cima de um altar. Não é preciso visitar a escada do silêncio azeiro, que fica exposta o ano inteiro lá no Ceará. Não é necessário sair pelas encruzilhadas, fazer despacho, não resolve nada, fumar charuto não faz solução. Não é preciso adorar o Chico da Chagas, somente Jesus que livra das pragas, cura a tua ferida e te dá solução. Não é necessário sair pelas encruzilhadas, fazer despacho não resolve nada, fumar charuto não traz solução. Não é preciso adorar o Chico da Chagas, somente Jesus te livra das pragas, cura a tua ferida e te dá solução. Outro nome a quem devo clamar quando os problemas da vida vêm me assolar. Eu não conheço outro nome que possa me socorrer quando a tristeza e a angústia vêm me abater. Outro nome que está pronto a me ouvir em qualquer situação, pode me acudir. Não é o nome de Paulo, Lucas, João ou Mateus, é o nome doce e glorioso do Filho de Deus, nome que ressuscitou a filha de Jairo, acalmou o vento e fez o mar se aquietar. Nome mais doce que o mel, enche a minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Nome mais doce que o mel, enche a minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de outro nome que faz o mundo falar, faz farídico andar com a muleta no ar. Eu não conheço outro nome que faz o surdo ouvir, faz cego ver o demônio tremer e fugir. Não conheço outro nome que tenha amor maior, a ponto de dar sua vida numa cruz por nós. Não é o nome de Buda, Confúcio, Maomé ou Tadeu, é o nome de
o vento e fez o mar se aquietar. Nome mais doce que o mel, enche minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Nome mais doce que o mel, enche minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Aquela grande cidade, glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Nessa tarde estamos aqui mais uma vez para anunciar a palavra de Deus para você, anunciar Jesus para você, não anunciar mais uma religião, porque o mundo está cheio de religião para todos os lados, mas nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo para você, não uma religião, porque a religião tem escravizado milhões de pessoas. Nós vemos aí as pessoas sendo escravos das religiões, dos líderes religiosos. A cada dia os líderes religiosos continuam enriquecendo à custa dos seus membros, e os seus membros continuam sendo escravizados pelos seus líderes religiosos. Em vez de servir Jesus, estão servindo aos líderes religiosos, e a cada dia nós vemos isso, as pessoas sendo levadas de um lado para o outro pelos seus líderes religiosos, como se leva gado para o curral. É isso que acontece com as pessoas que são escravas de religiões, não serve a Jesus Cristo, serve religião. E nós estamos aqui nessa tarde não para falar para você de mais uma religião, porque nós não temos nenhum acordo com a religião, nenhum compromisso com a religião. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus para você, porque a salvação ela não está em uma religião, a salvação ela não está em um líder religioso, em uma placa de igreja, não. A salvação ela não está na igreja católica, não está na igreja evangélica ou em qualquer outra religião. A salvação está em Jesus Cristo. Mas os líderes religiosos não falam isso. Eles continuam enganando as pessoas, fazendo escravo das pessoas. Você vê aí, os líderes religiosos, todos eles ricos, enquanto os seus membros estão indo de mal a pior. Os seus líderes religiosos, carro novo, casa boa, e seus membros de um lado para o outro andando de bicicleta, e os seus líderes andando de carro bom, viajando para a praia, para o exterior, usando do bom e do melhor, enquanto os seus membros indo de mal a pior. Por quê? Porque eles são escravos de religião, porque eles são escravos dos seus líderes religiosos, e as pessoas elas estão tão com a mente cauterizada que elas não conseguem abrir a mente e entender que elas estão sendo escravas das religiões, dos líderes religiosos. É isso que acontece. As pessoas estão tão com as suas mentes cauterizadas, foram enganadas a vida inteira, que elas não conseguem enxergar que elas estão sendo enganadas. Elas não conseguem enxergar que elas são mais que estão nas mãos dos líderes religiosos. Todas as religiões, é só você olhar para todas as religiões, todos os seus líderes são ricos, milionários, à custa dos seus membros, porque as pessoas não examinam as escrituras. Elas preferem acreditar naquilo que os seus líderes religiosos falam, os seus líderes religiosos pregam, de que acreditar nas escrituras, de que dar crédito às escrituras. Por isso elas são escravos das religiões, se tornaram escravos das religiões e não conhecem Jesus Cristo. Serve aos seus líderes religiosos e acham que estão servindo a Deus, acham que estão fazendo a obra de Deus, servindo a uma religião, servindo aos líderes religiosos, e não se voltam para as escrituras para examinar, e estão indo de mal a pior. É o que acontece com as pessoas hoje, escravas das religiões, dos líderes religiosos, mas não querem se voltar para as escrituras, porque a salvação ela não depende de uma religião,
A salvação não depende de você estar debaixo de um templo, que eles dizem que é a casa de Deus, dizem que aonde aquele local que se reúne é a casa de Deus. Não, lá não é a casa de Deus. Porque a Bíblia diz que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. Mas a religião, ela continua enganando as pessoas, dizendo que lá é a casa de Deus, que você tem que estar lá. Se você não estiver lá, você não tem salvação. A salvação, ela não depende disso. A salvação depende de você crer em Jesus Cristo, de você crer na obra que Jesus fez na cruz do Calvário, não de uma religião ou de um líder religioso. Por isso que eu não tenho compromisso com religião, seja ela qual for. Não me importa qual seja essa religião, para mim não importa. O que importa é eu estar examinando as Escrituras, sabendo que está nas Escrituras, não uma religião. Religião para mim não importa, porque meu negócio não é com religião, meu negócio é com a palavra de Deus. É isso que eu tenho que estar atento, à palavra de Deus, não religião, porque religião é fonte de lucro. Religião é para enriquecer os seus líderes religiosos, e as pessoas estão com as mentes cauterizadas, que não abrem a mente, que não abrem o entendimento para entender que são escravas de religião, são escravas dos seus líderes religiosos. Mas isso é difícil das pessoas entender, porque elas já estão com as suas mentes cauterizadas, foram enganadas por anos e anos, e elas não conseguem abrir a mente e entender que estão sendo enganadas. Porque eu já passei por as religiões também, mas depois que eu fui liberto da religião, eu entendi que a religião é só fonte de lucro, é só para enriquecer os seus filhos e os seus membros indo de mal a pior, escravizados. Nós vemos aqui o que? Os membros das religiões, você vê eles aqui nas praças, de um lado para o outro, sendo escravos das religiões, sendo escravos dos líderes religiosos, servindo a líderes religiosos, em vez de servir Jesus Cristo. Em vez de servir a Deus, estão servindo as religiões, aos líderes religiosos, achando que estão fazendo a obra de Deus, achando que estão servindo a Deus, servindo a homens, servindo às religiões e indo de mal a pior. São enganados todos os dias pelos seus líderes religiosos, acreditam nas mentiras que as religiões falam, porque não examinam as Escrituras, porque não se voltam para as Escrituras. Aí ficam dentro dos templos religiosos, achando que estão salvos, achando que estão servindo a Deus, e por aí vai, sendo escravos de religião, em vez de se voltar para Deus. E os seus líderes a cada dia enriquecendo, cobrando 10% das pessoas, cobrando oferta, fazendo campanha, disso e daquilo outro, e as pessoas sendo enganadas, as pessoas sendo enganadas com um falso evangelho, com uma falsa mensagem. Mas aí quando você ouve o verdadeiro evangelho, as pessoas muitas das vezes elas criticam por nós pregar o evangelho que confronta o pecado das pessoas, confronta o nosso erro, mostra que nós somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Mas elas estão acostumadas a ouvir um evangelho da prosperidade, que não traz transformação, que não traz mudança de vida, que não traz um novo nascimento, porque é um evangelho falso. Não é o evangelho que transforma pessoas, porque para todos os lados você vê as religiões, mas as vidas das pessoas não são transformadas, porque elas seguem religiões, não seguem a Jesus Cristo, não seguem as Escrituras. E é o que nós vemos no dia de hoje. Mas aqui nesta tarde nós estamos para anunciar Jesus Cristo para você. Nós não falamos que para você seguir uma religião, para ir a um templo religioso, não. Você tem que seguir Jesus, você tem que se voltar para as Escrituras. Porque as religiões, elas estão sendo manipuladas, elas trabalham para as organizações, trabalham para a ordem mundial e por aí vai, são lideradas por elas. As pessoas se tornaram escravas das religiões, porque as religiões são dominadas e as pessoas não abrem o entendimento para entender que são escravizadas pelas religiões e continuam sendo escravizadas. E aonde nós vamos, nós vemos as pessoas escravizadas. Nós falamos para elas se libertar da religião, mas dificilmente ela vai abrir seu entendimento, porque ela já está com a mente cauterizada, porque ela já botou aquilo na mente que precisa de uma religião, que precisa estar dentro de um templo para ser salvo. Você não necessita disso, você necessita de Jesus Cristo.
Jesus diz: examinai as escrituras, porque cuidais que nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você precisa de Jesus Cristo. Você não precisa de uma religião. Você não precisa seguir um líder religioso. Você não precisa seguir um pastor, um padre, um ancião ou qualquer que seja. Não. Você precisa de Jesus Cristo para você salvo, para você ser salvo. Você não precisa de uma religião, porque Jesus, ele não fundou religião. Você não vê isso nas escrituras. Você não vê os apóstolos fundando a igreja tal, a Assembleia Presbiteriana, Batista e por aí vai, não. Os apóstolos, Jesus nunca abriu uma chamada igreja e colocou o nome lá: Assembleia Batista Presbiteriana, Congregação Cristã do Brasil, Adventista. Não, nunca Jesus e nem os apóstolos colocaram isso. Isso são ideias de homens gananciosos que fazem isso, ideias de homens gananciosos que fazem isso, que abrem templos e chamam de casa de Deus para atrair as pessoas para lá e fazer comércio da vida das pessoas, fazer negócio com as pessoas, como o apóstolo Pedro uma certa vez falou, que por avareza, por ganância, farão negócio de vós com palavras fingidas, com palavras mentirosas. É isso que acontece dentro dos templos religiosos. As pessoas pregam palavras mentirosas, fingidas, para agradar as pessoas, para que as pessoas vá até os templos e cheguem lá. Os líderes religiosos fazem negócio com as pessoas. É isso que acontece. E as pessoas, elas não abrem os olhos, não abrem o entendimento e não entendem que estão sendo escravas, levadas de um lado para o outro. É o que nós vemos, as pessoas sendo levadas pelas religiões de um lado para o outro, obedecendo os seus líderes religiosos. Os seus líderes religiosos dizem: faça isso, elas vão fazer. Vá para tal lugar, elas vão. Faça isso, fica até a tal horário em certo lugar, elas fazem. Mas não querem obedecer a palavra. Obedece os seus líderes, obedece aquilo que os seus líderes falam para elas fazerem. Mas elas não obedecem às escrituras, estão seguindo os líderes religiosos, seguindo religiões, mas não se voltam para as escrituras e são escravos das religiões. Milhares e milhões de pessoas não conseguem sair das religiões e se voltar para Jesus Cristo. Nós que estamos aqui pregando hoje, nós já passamos por isso. Nós já fomos escravos das religiões, escravizados pelos homens, mas pela misericórdia de Deus, o Senhor abriu o nosso entendimento para que nós fôssemos libertos das religiões, para que nós se voltássemos para as Escrituras e seguisse Jesus, seguisse as Escrituras, não religião, não líderes religiosos. Mas as pessoas não conseguem se libertar disso. Elas estão, como se fosse um vício, viciadas a uma religião, achando que a sua religião tem a salvação. Não, as pessoas dizem: a salvação está na religião católica. Os outros dizem: não, a salvação está na religião evangélica. Os outros dizem: não, estão na Adventista, estão na Assembleia, estão nas Testemunhas de Jeová, estão na Batista e por aí vai, acreditando que a salvação depende de uma religião, acreditando que a salvação depende de um líder religioso. Não, a salvação já foi comprada lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu. Não depende de você seguir uma religião ou um líder religioso, ou de você estar debaixo de um templo dizendo que é a casa de Deus, como os líderes religiosos falam. Não, você tem que estar em tal lugar porque é a casa de Deus. Porque lá é que Deus está. Onde? Que Deus está lá. Você acha que Deus pode estar somente dentro de quatro paredes, como os líderes religiosos falam, que aonde ele se reúne dentro de quatro paredes é a casa de Deus? Porque a própria Bíblia diz que Deus, o Altíssimo, não habita em templo feito por mãos humanas. Mas os líderes religiosos não falam isso. Por quê? Porque eles querem que você esteja lá todos os dias, dando seu 10%, dando seu dízimo, as suas ofertas, fazendo campanha daquilo e daquilo outro. Aí o que acontece? Você vai para lá, chega lá, você recebe o quê? Ordem dos seus líderes religiosos.
que você tem que fazer aquilo, que você tem que estar lá todo dia limpando, que você tem que todo dia estar lá varrendo, que você tem que estar fazendo aquilo outro, construindo templos e mais templos, achando que estão fazendo a obra de Deus. Enquanto milhares de pessoas estão aí pelas ruas, perecendo, sem o conhecimento das Escrituras, e os líderes religiosos dentro dos templos, a cada vez ficando mais ricos, como nós vemos todos os líderes das religiões, não se tira uma, todos eles são milionários à custa dos seus membros, mas as pessoas não conseguem se libertar, achando que a salvação depende de uma religião, achando que a salvação depende de você estar debaixo de um templo, dizendo que é a casa de Deus. A salvação não depende disso, meu amigo. Acorde para a vida, acorde para as Escrituras. Você é mais um que está sendo enganado, assim como nós fomos enganados pela religião. A religião é fonte de lucro. A Bíblia diz que a religião é fonte de lucro, mas as pessoas elas não conseguem despertar para isso. Desperta, ó tu que dorme, te acorda, deixa de ser escravo de religião, serve a Jesus Cristo, se volta para as Escrituras. Você é apenas mais um que é escravo da religião, você é apenas mais um que faz parte do número daqueles que são escravos de religião. Acorda, se volta para as Escrituras, enquanto é tempo. Deixa de ser escravo de religião, vem servir Jesus. Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não mandou você ir para uma religião, Jesus não mandou você ir para um templo religioso, Jesus não mandou você seguir um líder religioso, não. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Então é para ele que o ser humano tem que ir. É para os pés dele que o ser humano tem que ir, não para uma religião. Não está debaixo de um templo religioso, sendo escravo de religião, de um líder religioso, como nós vemos no dia de hoje. As pessoas não conseguem abrir o seu entendimento, achando que dentro de um templo religioso ou seguindo uma religião, estão salvos. Estão sendo enganados pelas religiões, pelos líderes religiosos. Mas o apóstolo Pedro já falou isso, que as pessoas seriam enganadas pelos líderes religiosos com palavras fingidas, com palavras mentirosas, por avareza. Você sabe por que é que eles fazem isso? É por avareza, por ganância, por querer ficar rico, por querer ficar milionário. Não é por amor a você ou a sua alma, não. É por amor ao dinheiro que eles fazem isso. Eles constroem templos e mais templos para atrair as pessoas para lá, enquanto os seus membros estão indo de mal a pior, passando fome, passando necessidade, e os seus líderes luxando à custa dos seus membros. É isso que acontece. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei, porque eu passei por isso, porque eu vivenciei isso, porque pessoas que fazem parte de religiões me contam isso, que os seus líderes religiosos têm do bom e do melhor, enquanto os seus membros passam necessidade, passam fome, e os seus líderes carro do ano, casa boa, casa na praia, e os seus membros andando de bicicleta, evangelizando de bicicleta. É só o que você vê. E os seus líderes de carro novo, mansão, viagem para o exterior, tudo isso, à custa de quem? Os seus membros que não se acordam, que são escravos de religião, dos líderes religiosos, e não se voltam para as Escrituras. É só o que acontece no dia de hoje. Pessoas escravas das religiões, em vez de servir a Jesus, servindo a religião, servindo líder religioso. Como nós vemos aí, os líderes, os presidentes das denominações, todos eles milionários. E você sabia que todos eles fazem parte de um mesmo sistema, seja ele qual for, seja ele católico, evangélico ou qualquer que seja, fazem parte de um mesmo sistema, estão nas mãos de um mesmo sistema. Você vê eles
Você vê essas disputas entre eles, entre o catolicismo e o protestantismo. Você vê, é só fachada. Todos eles fazem parte de uma mesma ordem, todos eles fazem parte de um mesmo sistema, mas as pessoas não se acordam. As pessoas estão sendo enganadas, elas não se acordam. Todos eles estão juntos no mesmo sistema, fazem parte da maçonaria, fazem parte da ordem mundial e estão induzindo as pessoas ao erro, estão induzindo as pessoas a seguir o mesmo caminho que eles, rumo à perdição. Mas as pessoas não se acordam, as pessoas não abrem o entendimento, entendem que estão sendo enganadas, porque as suas mentes já estão cauterizadas pelos seus líderes religiosos, porque elas estão lá todos os dias, dentro dos templos religiosos, ouvindo as mentiras dos líderes religiosos, acreditando nas mentiras deles. Você vê aí, os líderes religiosos, pergunte a eles se eles querem se desfazer das suas riquezas e dar aos pobres. Pergunte ao Edir Macedo se ele vai desfazer dos seus bens e dar aos pobres. Pergunte ao Valdomiro, ao R.R. Soares, ao presidente das assembleias, ou qualquer que seja. Pergunte ao Papa Francisco, para você ver se ele vai se desfazer da sua fortuna e dar aos pobres. Não, porque eles são gananciosos, são líderes gananciosos e querem enriquecer, a cada dia ficar mais rico à custa dos seus membros. E seus membros o quê? Sendo escravos dos líderes religiosos, sendo escravo das religiões, e não abrem os olhos, não se acordam e deixam de ser escravo de religião e se voltam para Deus, achando que seguindo uma religião está fazendo a obra de Deus, achando que seguindo um líder religioso está fazendo a obra de Deus, e não se voltam para as Escrituras. E a volta do Senhor se aproxima e as pessoas dormindo, as pessoas sendo enganadas pelas religiões, pelos líderes religiosos. Quero trazer uma palavra para você aqui. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. O que nós anunciamos para você é Jesus Cristo, não uma religião, não uma placa de igreja, não uma denominação, porque isso tudo está cheio. As pessoas já estão cansadas de ouvir falar de religião, as pessoas já estão cansadas de ouvir falar de líderes religiosos, fraudulentos, mentirosos, cães gulosos que enricam à custa das pessoas, e as pessoas não abrem os olhos e continuam sendo enganadas. Por isso nós não estamos aqui para anunciar a religião para você. Nós não temos compromisso com religião, com o líder religioso. Nós temos compromisso com a palavra. Isso é que interessa anunciar para você. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo de número 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você viu aqui no capítulo 3, versículo 16, o amor de Deus pela humanidade, uma humanidade perdida, uma humanidade pecadora, uma humanidade rebelde. Mas Deus amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que a salvação não depende da sua religião, do seu líder religioso. A salvação é por meio de Jesus Cristo. Por isso que nós anunciamos Jesus para as pessoas, para que elas possam ter um encontro com Jesus, para que elas possam conhecer Jesus. Porque a maioria das pessoas ouve falar de Jesus, mas não conhecem Jesus.
porque se conhecesse Jesus, as suas vidas seriam transformadas, as suas vidas seriam restauradas, seriam regeneradas. Mas elas conhecem religião, mas não conhecem Jesus. Elas seguem religiões, mas não seguem Jesus. Como está aqui no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você já deixou de ser escravo de religião, está agora seguindo Jesus, porque somente por meio de Jesus Cristo há salvação, há vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus veio aqui não para condenar o mundo, mas para salvar, ou seja, salvar os pecadores arrependidos e se volte para ele. E nessa tarde nós estamos anunciando Jesus para você, para que você se volte para ele, para que você sirva a ele, para que você entenda que ele é o seu Salvador, único e suficiente Salvador. Não depende de religião, não depende de líder religioso. A sua salvação depende de Jesus Cristo. Depende de você, quando você crê em Jesus Cristo. Versículo 17. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê nele não é condenado. Quem crê em Jesus, quem crê na obra que Jesus fez, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Então se volte para ele enquanto é tempo. Se volte para ele enquanto você tem oportunidade. Enquanto você está com vida, enquanto você pode confessar ele como seu Salvador, porque amanhã pode ser tarde, hoje pode ser a última vez que você ouve essa mensagem, a última oportunidade que o Senhor está lhe dando, pode ser hoje pode ser a sua última oportunidade. Por isso, se volte para ele enquanto é tempo, enquanto ele está lhe dando esta oportunidade, para que você se volte para ele, para que você deixe de seguir religião, deixe de seguir líder religioso e se volte para Jesus enquanto é tempo, porque a volta dele se aproxima. Os dias são maus, são dias trabalhosos, são dias difíceis, mas os líderes religiosos não querem anunciar isso. Os líderes religiosos falam de dias melhores, que virão dias melhores, que você vai ser próspero, que você vai ser rico, que você vai ser aquilo e aquilo outro. Essa é a conversa das religiões. Mas nós sabemos que não. Nós sabemos que o fim se aproxima, que a volta de Jesus se aproxima, que os dias são maus. Mas os líderes religiosos continuam fazendo promessas falsas, que vem dias melhores, que vem dias prósperos. Não. Não acredite em religião. Religião é fonte de lucro. Os líderes religiosos não pregam o arrependimento, assim como Jesus pregou. Não pregam o arrependimento como os apóstolos pregaram. Eles pregam prosperidade. Eles não pregam que você tem que abandonar o pecado. Eles não pregam que você tem que deixar a iniquidade. Por quê? Porque eles estão interessados naquilo que você tem. Aí você vai para dentro dos templos religiosos e a sua vida não é transformada, porque lá eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em agradar você, que é para você todos os dias estar lá levando seu dízimo, as suas ofertas para lá, e a sua vida não é transformada, porque a mensagem do Evangelho é o quê? Arrependimento, transformação, mudança de vida. Mas os líderes religiosos não pregam isso. Não pregam contra a idolatria, contra a feitiçaria, contra os falsos profetas,
não prega que você tem que abandonar a prostituição, não prega que você tem que abandonar o homossexualismo, não prega que você tem que deixar a cachaça, não prega que você tem que deixar as drogas. Por quê? Porque se eles pregar uma mensagem de arrependimento dentro dos templos religiosos, as pessoas não vão querer ir para lá. Por isso que eles pregam uma mensagem que agrada as pessoas, que é para as pessoas estarem retornando para lá, que é para as pessoas estar lá enriquecendo eles. Mas nós pregamos o quê? O evangelho do arrependimento, que o homem tem que se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, abandonar a mentira, abandonar as drogas, abandonar a prostituição, abandonar a cachaça, abandonar a idolatria. Os líderes religiosos não pregam contra a idolatria, não falam que idolatria é pecado, que você se dobrar diante de uma imagem de escultura é pecado, que você colocar uma imagem de escultura dentro da sua casa é maldição, como está lá em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Maldito o homem que fizer uma imagem de escultura e colocar em um lugar oculto e todo o povo responder amém. Eles não pregam isso, os líderes religiosos não pregam isso, e as pessoas continuam debaixo da idolatria. Você sabe que aconteceu uma certa vez com o apóstolo Paulo. Ele chegou em uma cidade e ele ficou indignado com aquela cidade debaixo da idolatria. Para todos os lados que ele olhava, era deuses feitos por mãos humanas. E o apóstolo Paulo ficou indignado com aquilo. E ele começou a pregar ali contra a idolatria. Mas hoje, os líderes religiosos, o que acontece? Eles estão na idolatria também, por isso que eles não pregam contra a idolatria, porque eles estão na idolatria também, porque eles estão seguindo o mesmo caminho da idolatria, por isso que eles não querem pregar contra a idolatria, contra a prostituição, porque eles também estão na prostituição, contra o adultério, porque eles também estão no segundo casamento, e eles não vão pregar isso dentro dos seus templos religiosos, porque eles estão nas mesmas práticas. O que aconteceu há alguns dias atrás ali na cidade de Cocal? Um evento religioso lá. Agora eu te pergunto, lá tinha milhares de pessoas lá. Agora, quantas pessoas que saíram de lá com as suas vidas transformadas? Quantas pessoas que saíram de lá, que nasceram de novo, que abandonaram o pecado? Quantas pessoas que saíram de lá que abandonaram as drogas? Quantas pessoas que saíram de lá que abandonaram a prostituição, a idolatria, o homossexualismo, a cachaça? Quantas pessoas saíram transformadas de lá? Por quê? Porque religião não transforma ninguém. Religião é fonte de lucro, como a própria Bíblia fala, é fonte de lucro. O que acontece? Dois eventos religiosos próximos um do outro. Aconteceu lá o dia do Evangelho. Na outra semana estava lá o evento do padre Fábio de Mello. Aí nós estávamos lá evangelizando, entregando folheto. No dia do evangelho estava cheio de evangélico lá, mas para evangelizar ninguém. Eles querem o quê? Estar em eventos, em multidões, mas não pregar a palavra, porque eles querem estar seguindo os seus líderes religiosos. Nós convidamos alguns que estavam lá para entregar folheto, nenhum quis ir. Mas quando foi no dia do evento que esteve lá com o padre Fábio de Mello, o que acontece? Estava lá cheio de pastores lá em cima, mas fazer a obra não querem, evangelizar não querem. Estava lá junto com eles, junto com os políticos. Aonde que você viu isso? Jesus fazendo um evento com políticos, os apóstolos de Jesus fazendo um evento com políticos. Aonde que você viu isso nas Escrituras? Eu te pergunto. Aonde que você viu isso? Jesus andando com políticos, Jesus subindo em cima de palanque junto com políticos, Jesus pedindo apoio a políticos para evangelizar, para pregar, ou os apóstolos, onde que você viu isso? Por isso que religião e política, elas estão juntas. Você sabe quem crucificou Jesus, quem matou Jesus? Foi a política junto com a religião. E é o que vai acontecer, e é o que sempre acontece. A política junto com a religião.
para perseguir aqueles que pregam as escrituras, pregam a verdade. É isso que acontece. Elas não estão preocupadas em pregar o arrependimento para as pessoas, para que as pessoas deixem seus maus caminhos, para que as pessoas deixem a prostituição, deixem o adultério, porque a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todos que diz, Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está no céu. Aí as pessoas dizem que acreditam em Deus, que creem em Jesus, mas continuam fazendo coisas erradas, continuam na prática do pecado, continuam no adultério, continuam na cachaça, continuam nas drogas, continuam na mentira e dizem que acreditam em Deus. Mas o próprio Jesus disse que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Versículo de número 19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, mas os homens, eles amam mais as trevas do que a luz, eles amam mais as coisas erradas do que a luz, eles amam mais as coisas desta vida do que Jesus. Os homens amam as coisas que esse mundo oferece, a prostituição, as drogas, a bebedeira, os vícios do que Jesus. Amam mais as trevas do que Jesus. Você pode observar, as pessoas amam as coisas que o mundo oferece, como está lá no livro na carta de Tiago, porque aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Ou seja, aquele que é amigo das coisas que o mundo oferece é inimigo de Deus. Quantas pessoas que são inimigas de Deus preferem ser amiga das coisas que este mundo oferece, preferem ser amigo da prostituição, do adultério, dos vícios, das drogas, da cachaça, da idolatria, da feitiçaria, da macumbaria, do que amigo de Jesus. E Tiago diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aqueles que amam as coisas desse mundo é inimigo de Deus. Por isso que se converta dos seus maus caminhos enquanto é tempo. Abandone os vícios, abandone aquilo que o mundo lhe oferece, aquilo que está lhe afastando de Deus enquanto é tempo. Se volte para Ele enquanto é tempo, porque a volta do Senhor se aproxima. Mas aqueles que querem para estar pregando as Escrituras não estão pregando. Os líderes religiosos que eram para estar pregando o arrependimento, eles não estão pregando. Eles estão pregando prosperidade para as pessoas. Eles estão pregando que vem dias melhores para as pessoas, para que as pessoas acreditem nas suas mentiras, acreditem nas religiões e são escravos das religiões em vez de servir a Jesus Cristo. É só o que acontece no dia de hoje. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que as luzes, porque as suas obras, do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a humanidade ela está amando mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más, porque elas vivem na prática do pecado, elas vivem no erro, elas vivem fazendo as vontades da sua carne, os seus desejos carnais, do que se voltar para Deus. Elas preferem viver escrava dos vícios do que se voltar para Jesus. Elas preferem ser dominadas pelas suas vontades do que se voltar para Jesus. É por isso que nós estamos vendo uma sociedade indo de mal a pior. Jesus falou uma certa vez que a sua volta seria semelhante aos dias de Noé. Na época de Noé, a Bíblia diz que o pregoeiro da justiça pregava. Quanto tempo Noé não pregou para aquela geração se arrependesse, para que aquela geração se voltasse para Deus. Mas o coração daquela geração estava, como a Bíblia diz, que eles comiam, bebiam, casavam, davam sem casamento.
até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Daquela geração escapou apenas 8 pessoas do juízo de Deus. Agora eu te pergunto, nessa geração, que são milhões de pessoas, quantas pessoas irão escapar do juízo de Deus? Ou você acha que essa geração é melhor do que a geração de Noé? Não. Olhe lá se essa geração não estiver pior do que a geração de Noé. A Bíblia também cita também 2 exemplos das cidades de Sodoma e Gomorra. Deus também destruiu aquelas 2 cidades, porque aquelas cidades viviam na iniquidade, viviam na prática do pecado, viviam fazendo as coisas da carne. A Bíblia diz que do mais novo ao mais velho, quando os anjos do Senhor foram até lá, eles quiseram ter relações com os anjos. Ou seja, uma geração que vivia na prática do homossexualismo, e Deus destruiu aquelas 2 cidades. Ou você acha que essa geração é melhor do que aquela? Ou você acha que essa geração irá escapar do juízo de Deus? O juízo de Deus se aproxima. Antes de Deus enviar o dilúvio ali, na geração de Noé, enviar o seu juízo sobre aquela geração, veio o quê? Veio o aviso, para que eles se convertessem, para que eles deixassem o mau caminho, para que eles deixassem a iniquidade. Mas a Bíblia diz que eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Jesus disse que a sua volta será semelhante ao dia de Noé. As pessoas estarão comendo, bebendo, casando, descasando, casando de novo, 2º, 3º, 4º casamento e por aí vai. É o que nós estamos vendo no dia de hoje. Mas aqueles que eram para pregar a verdade não estão pregando, os líderes religiosos, porque eles estão interessados naquilo que você tem. Eles não estão preocupados na sua salvação. Eles não estão preocupados na sua vida eterna. Por isso que eles não querem pregar a verdade. Eles não pregam contra a idolatria. Eles não vão até as praças pregar contra a iniquidade, falar para as pessoas que elas têm que se arrepender, se voltar para Deus enquanto é tempo. Eles não pregam isso, porque na maioria das vezes eles estão pregando prosperidade, para que as pessoas vá até lá aos seus templos e a cada dia eles se enriquecem a custo das pessoas, mas a vida das pessoas não são transformadas, não tem mudança de vida, não tem transformação, não tem novo nascimento, não tem regeneração, porque são apenas escravos das religiões. Segue os seus líderes religiosos, segue as suas religiões, mas não segue Jesus Cristo, não segue as Escrituras. Por isso que o meu compromisso é pregar as Escrituras, seja você gostando ou não, seja você tendo crédito ou não. Faz como o profeta Ezequiel: ouçam ou deixem de ouvir, hão de saber que houve profeta no meio de vós, ó casa rebelde. No dia do juízo, hão de saber que o evangelho foi anunciado, hão de saber que a palavra foi anunciada. Então, eu nem você teremos desculpas de dizer que não ouvimos a mensagem, de dizer que não ouvimos a pregação do evangelho. No dia do juízo de Deus, não vai ter como você dar desculpa de dizer que não ouviu a palavra, que não deu tempo de você se arrepender, que não deu tempo de você deixar a prostituição, as drogas, o homossexualismo, a bebedeira e se voltar para Deus. A mentira, porque você teve a oportunidade, a mensagem foi pregada. Agora cabe a você decidir se vai continuar nesta vida desagradando a Deus ou se vai dar crédito às Escrituras. Por isso que eu te convido: siga Jesus Cristo, não uma religião, porque a religião está cheia por aí, mas não transforma ninguém. Nós não anunciamos religião para você, nós anunciamos Jesus. Nós não temos compromisso com religião, com líder religioso. Nós estamos aqui para obedecer a palavra, e é isso que interessa. Que Deus possa abençoar você nessa tarde,
Que o Espírito Santo de Deus possa abrir o seu entendimento, para que você deixe de ser escravo de religião e se volte para Jesus enquanto é tempo, em nome de Jesus. Opressões do inimigo, às vezes é difícil prosseguir. Estava no mundo caído, perdido, longe da estrada. Jesus encontrou suas feridas e não é necessário falar muito alto para o Senhor ouvir sua prece. Antes de abrir a boca, Deus está ouvindo sua oração. Não Estamos aqui mais uma vez, irmãos, aqui na localidade de Bom Princípio, pregando o Evangelho para essas pessoas aqui nesse lugar. A palavra de Cristo foi pregada, anunciada, e que o Espírito de Deus possa abrir o entendimento dessas pessoas, para que elas possam entender a palavra de Cristo. E se amanhã o dia nos pertencer, nós estaremos em Cocal também pregando lá. Aquela grande cidade, mãe da prostituição, cheia de iniquidade e de toda abominação, e com o sangue dos santos vivia ela embriagada. O seu poder terminou, por Deus foi ela arrasada. O anjo do céu clamava, caiu, caiu, caiu. Bebiam vinho da iniquidade.
grande multidão se ouviu nos altos céus, jubilosos dando